Rádio. A rádio oficial de quem investe. Alô, Amazone, vamos contigo. Indifute, Dolfute, vamos organizar ponto a ponto. Seja bem-vindo também no frio de Jundiaí, dentro do figurino que o protege. Alô, Brunão, bom dia. Fala, Léo. No escurinho aqui, né? Tá bem escuro hoje, chuvoso. Preciso ligar uma ring light aqui pra me deixar mais amarelo. Bom dia pra vocês aí. Bom dia para todos que nos acompanham no YouTube e também na TC Station. Virada de contrato do índice, então vou mostrar para vocês a base mensal, o que ele está colocando para a gente aí para o próximo contrato. Está deixando aqui por hora, e vai depender muito da semana de hoje, essa semana aqui, perdão, o 117.915 com o primeiro suporte legal, depois somente o 114, pessoal. Então a gente entra nesse miolo de ano, sazonalmente é positivo, junho e julho para o Ibovespa, mas que o risco começa a já ficar bastante alto para quem monta a posição agora. Tá? Então só vou colocar para vocês esses dois grandes pontos aqui, 114.355, 117.915, tá? Para o índice. Quando a gente vai para a abertura do Q, tá? O que eu tenho aqui no Q? Está chegando exatamente num pontinho que eu não vou conseguir ler aqui para vocês. Deixa eu só colocar ele para o meio. Beleza, agora sim. Então, resistência nesse momento, 120.235, 120.305, depois somente no 120.495. Para baixo, divisor de água, 119.850, tá? E depois somente 119.335, 119.120, esse win Q23. Quando eu passo para o dolinha, pessoal, o dolinha está se aproximando do nosso ponto lá do 4862,5, 4861,5, então tomem cuidado aqui, vai ser um rompimento migué, na minha opinião, então tomem bastante cuidado, pode ter bastante compras por aqui. Rompeu 4855, é fraco, tá? E aí os mais fortes vão ficar somente no 4834, 4826,5, 4826, Léo. Perfeito. Grande Bruno Mazzoni, 917. Deixa eu recuperar o Gui para esclarecer uma dúvida que pode ser a de muita gente. Eu cheguei a sublinhar, mas vale salientar mais. Volta aqui, Guizinho. Indifute está em 120.150 pontos. E tem perguntas no chat, pela Station e pelo WhatsApp que vão nessa direção. Que alta é essa no Ibovespa Futuro? Rompeu 120 mil pontos. Quando é que vence o atual contrato do Indifute, Gui? Na data de hoje. Então hoje oficialmente é o contrato vencendo, o M morre e aí as negociações até às 17 horas, normal. Para quem ainda está envolvido no M, consegue se virar até às 17 e já inicia o contrato Q na data de hoje. É o contrato vigente pelos próximos 2 meses. Aí que está. O contrato Q, cujo início vai ser hoje, vai vigorar pelos próximos 2 meses. E aí é legal você salientar, sublinhar, Gui, que quando a gente tem o início de um novo contrato, a distância entre ele, por ser futuro e estar com um vencimento mais distante, e o à vista, tende a ser maior, porque incide sobre o contrato, pelo tempo de vencimento, pelo menos o CDI. O mercado já embute o CDI no período em que o contrato vai vigorar. Então, se você tem 2 meses de contrato, já se antecipa sobre o atual valor do contrato o CDI ao longo desses 2 meses, que é o risco zero, com base no qual estimar o futuro fica possível. Daí que, quando o vencimento vai se aproximando, você tem uma menor distância entre o à vista e o futuro. Eu queria que você salientasse isso, porque nós temos o Ibovespa tendo fechado ontem em 116.740 pontos, e o Indifute agora em 120.200 pontos. Bateu máxima intradiária, inclusive, 0,65%. Então, assim, é uma porrada de diferença na faixa dos quase 4 mil pontos, se você quiser exagerar aqui, bem dramaticamente. Explica pra galera, enquanto o Dolfute renova a mínima, R$ 4,866. Salve, Gui! É sobre isso, Leozinho. Você, inclusive, já nos concedeu uma baita de uma aula, né? No final das contas, nós temos aqui um índice chamado Ibovespa, termômetro de todas as empresas listadas. Então, nós temos a abertura e o seu fechamento, é a variação de todas essas empresas. O índice futuro negociando, estimulando, né? Especulando a movimentação da Bolsa numa data futura, no caso hoje, começando um contrato para os próximos 2 meses. Exatamente com esse cenário do DI, né? Que inclusive vem alto, ele adiciona todos esses pontos e tende a ir diminuindo de acordo com o passar do tempo esse distanciamento entre Ibovespa à vista e Ibovespa futuro.
buga a cabeça de muita gente no vencimento do contrato, até mesmo tem um código de rolagem gigantesco para quem quer permanecer na ponta vendedora ou na ponta compradora mediante a mesma movimentação de preço. Por isso que até mesmo o dólar, a gente falava por muitos meses, esse custo, né, de carrego que as pessoas detinham frente ao vencimento de um contrato, que o dólar já é um pouco mais pesado, que ele é mensal o seu devido vencimento. Então a bolsa não está em 120 mil, né? Que nem quando faz um agrupamento das ações, né? A cash saiu de R$1 e foi para 10, mas com um movimento de agrupamento. Nesse mesmo cenário, o vencimento do contrato inclui esses pontos pela intermediação da projeção futura do DI mais o do contrato, e aí assusta o pessoal, mas nada mudou. O Ibovespa permanece na faixa dos 116, 117 mil pontos. Boa. E o índice futuro nesse 120 por esse contexto. Grande Gui, 9h21. Valeu, meu parceiro. Já voltamos a tabelar de novo aqui, ó. Daniele de Abreu tá na área, fez uma pergunta bem legal. Já deixei separado aqui, Dani. Já eu contemplo na segunda participação do Brunão. O Rafael Vieira, ironizando aqui. Ô, gente, juros prestes a cair. E o varejão decretando morte. Meu Deus. De fato, a situação tá bem dramática pro varejo. É um gancho bom que você me dá, Rafa, porque a nossa próxima conversa com o Coleta vai de novo pro setor. Só antes mandar um abração para o Luan Lima, que quer saber de Americanas, varejo e Americanas, tudo a ver. É o nosso próximo gancho. Um abração pra ele. O João Filho perguntou que alta é essa no Indy Foot, Léo. Acabamos de responder, Joãozinho. Um abraço pra você. O M Santana tá na área, parceiro também de sempre aqui. Já passamos dos 450, estamos indo pros 500 likes. Obrigado, galera. O Leandro Uber tá aí nas viagens da vida e sempre com a TC Rádio no carro, na sua conexão Bluetooth. Valeu, Leandrão. Um abraço. Quem mais? O Birajara também tá na área. E a gente tem aniversariante hoje aqui. Sabia, ô Diegão? Deixa eu pegar aqui, ó. O glorioso. Só antes, o Carlos Andrade pede pra eu mandar um abraço pra Caruaru. Alô, Caruaru, um abração. E o Abílio Barros também tá por aqui na área, dizendo TC Rádio, vocês são sensacionais. Hoje tem aniversário, Diegão. Pode armar aí a Banda Expresso da manhã e uma salva de palmas para o Davi Jorge Zulinski. Bom dia, amigos. Hoje é meu aniversário, 55 anos de muita adrenalina fazendo trade no dólar e no índice. Às vezes, quando eu tenho algum infarto, eu vou lá e viro o jogo. Faz parte. Um dia abençoado pra todos nós. Ó, Davi, chegando em 55 anos, com toda essa adrenalina aí, rapaz, você vai no mínimo até os 120, coração tá bem treinado. Muito obrigado pelo carinho e por comemorar com a gente também essa data especial. Bom, Coleta, eu deixei no ar aqui o gancho. Nós estamos vendo aí, ó, o presente de aniversário que a equipe da TC Rádio vai enviar para ele em função dos 55 anos de vida. Qualquer coisa, e aí vira o jogo. O setor de varejo, Diego, segue ainda no radar com notícias sobre o caso Americanas. É a próxima conversa que a gente estabelece com o Coleta. Exatamente. O setor de varejo segue ainda no radar com notícias sobre Americanas. Ontem, o CEO da companhia, o Leonardo Coelho Pereira, afirmou em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara que a varejista já tem elementos para deixar de se referir ao caso como inconsistências contábeis e admitir que houve sim uma fraude na empresa que entrou em recuperação judicial após a revelação de um rombo bilionário. Documentos indicam que empresas de auditoria que apoiavam a elaboração dos balanços da Americanas também receberam documentos falsificados, segundo ele. A PwC chegou a trocar e-mails com executivos da Americanas sobre a redação de uma carta em que a varejista negou fazer uso de operações conhecidas como risco sacado, enquanto a KPMG teria alterado uma carta de controle pós-auditoria após pedido da empresa. Corneta, vamos ficar de olho nos papéis da Americanas, porque ontem eles subiram forte até, 6,03%. E hoje? E esse conteúdo aí não estaria na sessão no segmento de mercado e corporativo. É caso de polícia isso aqui, né? É muito grave, as acusações são muito graves. Ora, né? Temos um Sherlock Holmes entre nós. Pois é. Né? Os caras passaram anos aí jogando erros de balanço para baixo do tapete. Agora, a bola da vez é proteger o conselho de administração, dizer que ninguém sabia de nada, né? No Brasil ninguém nunca sabe de nada quando explodem essas histórias. O fato é que a gente precisa ter, e o que tem que acompanhar, e não vai ser na CPI, né? Porque a CPI acaba sendo mais midiática do que qualquer outra coisa, né? O papel de julgar não é do legislativo, é do judiciário. Não vai ser na CPI, mas vai ser importante que aconteça no judiciário um julgamento muito duro, né, para esse caso.
para que haja, sim, algum tipo de recuperação da segurança jurídica que permita, né, as pessoas perceberem que o Brasil é um país sério, não é uma república das bananas. Porque hoje, esse evento de Americanas, ele empobrece o Brasil. Ele empobrece as pessoas. Porque você tem as empresas muito mais dificuldade de tomar dívida, muito mais dificuldade de tomar crédito privado. Isso pode levar empresas a quebrar, pode levar pessoas a serem demitidas. Né? Então, assim, você tem um evento de impacto nacional na economia real, que foi esse caso Americanas. Então, isso precisa ser muito bem tratado pelas autoridades para que a gente possa retomar algum grau de confiança de que isso não vai voltar a acontecer no país. Não, e outro dia, Coleta, eu tava num dos Ubers da vida, e aí eu comecei a trocar ideia com o motorista e tal, falei onde eu trabalhava, mercado financeiro. Trocando ideia? É difícil isso. Aí eu comecei a conversar, falei onde eu trabalhava, o que eu fazia e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, esse negócio de bolsa não é pra mim não. Eu digo, por quê, né? Se você tem um perfil mais conservador, você diminui a sua exposição, mas a bolsa, em teoria, tem espaço para alocação de capital de qualquer investidor. A proporção você ajusta com o perfil. Não, você não viu o lance da Americanas? Cara, se uma empresa que tem que divulgar os seus números em prol da... Olha a cabeça do cara. E você vai contestar? Se uma empresa que tem que comprovar os seus números, trazer sob a luz cada uma das suas evidências, o balanço contábil, cada linha, fez o que fez, eu não confio em nenhuma empresa mais. Aí eu falei, cuidado para não generalizar, você tá pegando a parte pelo todo. Mas a essência que moveu ele a essa crítica é uma essência muito válida, que é difícil de você derrubar. Quer dizer, uma empresa que tem toda a auditoria, que divulga balanços há muito tempo, foi lá e fez o que fez. E coloca sob risco e questionamento várias outras empresas. Então você tem sim um risco reputacional e um certo estigma, que claro, não acho que vai perdurar e nem fazer com que haja uma corrida para fora da Bolsa. Mas também tem esse impacto, para quem não conhece a Bolsa, ganha mais um argumento para falar assim, isso aí não é para mim. E aí você vê a fala do diretor-presidente da Americanas ontem, ele fala, o pessoal da PwC e da KPMG pode estar envolvido. Ou seja, as duas das maiores empresas do mundo de auditoria, de balanço, orientando diretores da Americanas sobre como esconder no balanço o risco sacado. É uma loucura essa história, né, cara? São 9h27, pessoal. 9 horas com 27 minutos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Já temos 500 likes praticamente. Metade da meta. Tamo Bora quase pros lá, 1000, hein? tamo quase lá. E a galera no WhatsApp e na Station também tá participando bastante. Vamos lá, Diego, passeia rapidinho pelos nomes aí. Daqui a pouco, nós vamos lá pro Senado com a Simone Cafrune. Ela vai fazer um balanço de uma vitória do governo ontem em relação à retomada do Minha Casa Minha Vida. E vai trazer um outro olhar para nós também considerarmos aqui no nosso panorama. Para além da Simone, tem o Bruno Mazzoni fechando a participação dele no segundo mergulho, passeando pelos gráficos da terra do Tio Sam e pelos gráficos das commodities. E aí a gente volta a mirar a decisão de juros dos Estados Unidos e saber o que o Gui vai fazer em relação à decisão às 3 e ao discurso de Jerome Powell às 3h30. Vai só observar e a partir do que observar operar ou vai se antecipar? Já você vai saber, pois não, Diego? Pois é, a galera já tá animada por aqui no nosso WhatsApp. O Gustavo Gangana já está por aqui, um dos nossos ouvintes onipresentes que tá em todo quanto é canto, tá no chat do YouTube, também tá aqui no nosso WhatsApp. Grande abraço pro Gustavo. A Ana Maria também participando com a gente. Bom dia pra você, Ana. Quem mais tá por aqui? O nosso querido Anderson, que mandou um mind blown, né? Sabe aquele meme do... Aí, ó. Esse meme aí, ó. Olha. Eu descobrindo a TC Rádio. Pô, Que maravilhoso. E o nosso querido Rogério, que também é aniversariante hoje. Falando, muito bom dia, meu aniversário também. Só quero um gain de 1000 pontos no índice pra curtir o dia logo. Risos. Forte abraço a todos. Forte abraço pra você também, viu, ô Rogério? Feliz aniversário, muitas felicidades e tudo de bom no seu dia, que você tenha um dia maravilhoso, beleza? E também quem já tá por aqui, ó, também acabou de chegar a mensagem do Anderson Ferreira, mandando bom dia, meus amigos, tudo certo pra você também, viu, Anderson? Grande abraço. E na Station a galera também já tá por aqui, o Felipe Moreira Lemos, o Vitor Miguel Agapito, também o Kenny Murakami, o Flávio Kobayashi e o Edmundo Oliveira, mandando direto de Cuiabá, Mato Grosso. Aí sim, hein? Grande abraço pro Edmundo Oliveira. Muito obrigado pela audiência de todo mundo e bora lá que os 1000 likes estão logo ali. É isso, Diego. E o caldo internacional? Qual é a notícia? Pré-mercado americano tá com notícia, mudou o quadro. O cenário era misto, o Dow Jones Futuro tava caindo, o S&P e o Nasdaq Futuros subiam. Como é que tá o DXY? Continua abrindo terreno para que mais moedas emergentes
surfem a apreciação ante o dólar, como as moedas desenvolvidas, ou não? E o índice do medo, estacionado nos 14 pontos, aquele giro e o Bruno Mazzoni na sequência. Exatamente, tudo segue no mesmo patamar que você trouxe aqui aqui agora, viu, Léo? Porque o Dow Jones segue para baixo, 0,21% de recuo, o Dow Jones futuro está em 34.459 pontos, enquanto o S&P futuro avança 0,20% aos 4.425 pontos, e o Nasdaq futuro tem alta de 0,25% aos 15.138 pontos. DXY continua para baixo, caindo 0,30%, 103,01 pontos, no batente da porta para perder esse patamar e voltar para o 102. O índice VIX se mantém nos 14 pontos, avançando bem levemente, 0,07%, praticamente na estabilidade, 14,62 pontos. O que mudou um pouco de situação foi o petróleo Brent, Léo, porque agora o Brent está subindo 0,92%, ou seja, arrefeceu um pouco do fôlego de alta, está em $74,99, perdeu o patamar dos 75, claro que está ainda nesse limiar, nessa oscilação entre 74 e 75, ali no limiar, mas perdeu esse patamar praticamente. A mesma coisa para o WTI, que está agora avançando 0,91%, também teve um arrefecimento do fôlego de alta, $70,03 também no batente para perder esse patamar. Enquanto isso, o minério de ferro lá em Singapura vai avançando 1,08%, $102,75, e daqui a pouco, às 10 horas, sai a informação sobre o minério de ferro lá em Dalian, vai abrir o minério de ferro lá no pós-mercado, e aí a gente traz a atualização para vocês também, Léo. E Fechado. tem informação de agenda, inclusive. Pois não. Acabou de sair a inflação ao produtor lá nos Estados Unidos, o PPI, não recebeu o selo de urgência no painel Mover Pro, mas a informação é a seguinte: a inflação ao produtor variou 1,10% na base anual no mês de maio, quando o consenso era de alta de 1,5%, ou seja, veio abaixo do que o mercado estava esperando. Notícia positiva, a inflação mais baixa do que o esperado. Enquanto isso, na variação mensal, também veio abaixo do que o mercado estava esperando. É uma deflação de 0,30% no mês de maio para a inflação ao produtor. O consenso era de deflação de 0,10%, ou seja, veio 3 vezes abaixo do que o mercado estava esperando. Bom, Mazzoni, melhor gancho para você entrar em campo não existe, né? A gente está vendo uma métrica inflacionária bem positiva, com uma despressurização sobre a alta dos preços, neste caso do produtor, em linha com a foto que o CPI produziu ontem, inflação ao consumidor, e que o próprio PCI, com a sua peculiaridade, também ajudou a conduzir um Federal Reserve que desemboca hoje numa pegada para muitos mais dovish de quem estaciona o intervalo de juros lá na maior economia do mundo. Queria a sua expectativa para a decisão do FONC e os gráficos da terra do Tio Sam. Espaço é seu, Brunão. Vamos lá, Léo. Eu vou começar com o DXY, ele que está tranquilo, então eu volto aqui a trazer para vocês, né, a análise do DXY na base mensal. Tá com uma carinha aqui de abril, né, com uma queda de novo bem substancial depois de um mês inteiro de maio, especificamente em alta. O DXY volta aqui e abre a porteira aí para o trade China, abre a porteira para o trade emergente, então continua muito difícil quem é Zé Vendinha de emergente com esse DXY tranquilo, tá? Quem não tá tranquilo, e talvez isso pelo vocal, pelo gogó, é a curva de juros. Então hoje é um dia muito importante, de FONC, a curva de juros não cede. Então é um dia, uma semana, pessoal, disfuncional. A gente tem o dólar caindo, curva de juros resiliente, tá? Em algum momento eles devem caminhar para a mesma direção e aí a gente vai decidir. Esse momento muito provavelmente vai ser quando o trade do ouro for dar muito certo para você, se tiver na ótica certa. Se você acredita que economia americana é forte, então o dólar tende a rebotear para cima e a curva de juros continuar resiliente e ouro para baixo. O oposto, tá? Se você acredita que a economia americana vai fraquejar. Mas por hora, hoje especificamente, curva de juros no gogó do Fed está forte, resiliente, e o de 10 anos, enquanto que o dolinha vai retornando aí já 50% do que subiu no mês passado, ou se aproximando disso. Quem está se aproveitando e não está nem aí é o S&P, então ele foi rompendo todas as resistências e agora está arrumando para mais uma delas, tá, pessoal? Então entrou no modo caiu, comprou, a gente tem que analisar de quanto caiu nos últimos 3 meses do S&P e tentar roubar algumas comprinhas. Nesse momento, só lá abaixo dos 4.200 ou no próprio 4.200, hoje está 4.400. Então, continuo dizendo para vocês que há bastante resistência aqui, o cenário macro não está muito agradável, mas entrou uma narrativa, seja inteligência artificial, tá? Ou seja, qualquer outra que venha a surgir, como tem muito
muita liquidez o mercado das FANGs, das empresas de tecnologia, ninguém segura o S&P aqui, 5 companhias jogam esse cara aqui para a máxima histórica e não vai ser o analista técnico que vai falar que não é compra, só não está no momento de se abrir posição, continue surfando e de olho na simetria de ontem, que a gente trouxe ontem aqui no Expresso da Manhã, com o IVB11, que não se mexe enquanto o S&P está voando. A boca está só se abrindo, uma hora um cola no outro, né? Falando sobre petróleo aqui ele não cede, mudando agora para as commodities, ele não cede aos 71,34, está havendo compras lá, petróleo estável há praticamente um semestre, ótimo para a economia real, péssimo para você que está esperando algum tipo de grande alta. Bem importante essa lateralização do petróleo, quando a gente olha para a Petrobras, no contexto de 2023, Petrobras voou. Então esse é o gráfico da Petrobras em Fluminense e o petróleo Brent aqui está em gremista. Tá? O petróleo Brent já há um bom tempo lateral e a Petrobras largou na frente aqui, está subindo para chuchu, teve dividendos, teve regra fiscal, coisas que colocaram o doméstico acima do barril de petróleo e teve também a política de preço sendo menos, vamos dizer assim, aterrorizante para Faria Lima do que se esperava. Então é importante olhar essas bocas de jacaré, pessoal, porque uma hora fecha, né? Como vocês têm visto aqui do arcabouço fiscal para trás ou da regra de preços para trás, onde um ia, o outro mais ou menos ia atrás ali. Recentemente, mês de maio para frente, é que abriu essa boca de jacaré entre um e outro. Passando para o minério de ferro, pessoal, minério de ferro resiliente, um dia muito bacana para a Vale continuar ali na expectativa de pelo menos uma abertura mais resiliente, mas está em preço de resistência, tá? Quanto mais se aproxima aos 113,40, 117,40, pessoal, já começo a olhar ali para o minério nesse miolo de ano para venda e não para compra. Então, a Vale tem que respirar realmente nessa segunda quinzena de junho, porque vai ficar difícil imaginar ela respirando lá em agosto, respirando no final de julho. Às 9h37, Bruno Mazzoni calibrando as expectativas para a decisão de juros dos Estados Unidos e fechando o racional com base nos gráficos das commodities. Meu irmão, voltamos a falar na faixa das 10. E aí eu tenho uma pergunta aqui para você se despedir, que toca em educação financeira mesmo. Chegou mais cedo, uma pergunta inclusive feminina. É o conceito em que vez ou outra você se apoia de ponto forte, ponto fraco e ponto bipolar. Uma vez eu cheguei a perguntar isso pro nosso Guilherme Cunha. É a Daniele de Abreu. Bom dia. Bruno fala em ponto forte, ponto fraco e às vezes ponto bipolar. O que seria cada um desses conceitos? Brunão, no pique, como é que você explica pra Dani? Obrigado, Dani. Beijo em você. Vamos lá, Léo. Vou sempre utilizar gráfico, tá? Para Dani, rapidamente, ponto bipolar, Dani, é quando o preço numa base histórica recente, a análise técnica sempre tenta olhar para uma base histórica de 12, 24 meses máximo, quando em um primeiro momento, esse ponto que é o verdinho, é o bipolar, ele funciona como uma resistência, os preços batem lá e acabam caindo, por exemplo, só que em determinado momento no futuro rompeu, tá? E o que era resistência, o verdinho aqui, ele passa a ser suporte. Tá? Ele passa a ser suporte, ou seja, os preços voltam para cá e acabam reboteando e continuando uma tendência de alta. Então, o bipolar é sempre aquele cara mais interessante para o trader. Tá? Agora, para o investidor, educação financeira, Léo, o que a gente no gráfico tem preço, tem tempo e tem a intensidade ali, o volume. Quando é ponto forte, a gente sempre tenta encontrar na parte compradora, para o investidor que quer comprar, que a gente olha a volatilidade, algo objetivo. Quanto caiu, aqui eu estou com o gráfico da Multiplan, quanto que a Multiplan caiu nos últimos 24 meses, nos últimos 12 meses, vamos supor que ela tenha caído uma média de 15%. A partir de uma máxima atual, eu vou falar assim, pessoal, você está chegando próximo dessa queda de 15%. Então, como aportador, como investidor, já olhei os fundamentos, já olhei o macro, estou interessado em manter ou aumentar minha posição como sócio da empresa. Quando ela cair, a volatilidade cair 15%, eu que tenho R$100 por mês, vou tentar investir 150, vou tentar investir 200, que pode ser uma oportunidade como foi na Porto Seguro aos R$17, uma oportunidade da década, ela não volta para lá. Foi ali uma volatilidade intrínseca da companhia, histórica, melhor dizendo, que a gente rouba lá e aumenta um pouquinho o aporte. Então, ponto forte é quando eu tento, se possível, com o cascalho que eu tenho disponível, comprar mais, porque eu estou estudando a volatilidade do ativo e aquela volatilidade específica me mostra que é um fim das vendas e recomeço das compras. Aquele preço, então, que é a única coisa que a gente controla como investidor, vai ser único, ele não tende a voltar com facilidade nos meses seguintes. Grande Bruno Mazzoni, que volta na faixa das 10 aqui pra gente seguir tabelando. Valeu, meu irmão, até lá. Até daqui a pouco, Léo. Até. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.